Vamos lá, mais um estudo combatendo as forças espirituais, estudo número 9. Nós temos como tema de hoje resistência e contra-ataque, a oração de consagração. Na aula passada nós vimos a oração, de aquela oração consecutiva, oração sem cessar que nós fazemos. E hoje nós vamos dar ênfase à oração de consagração. Vamos entender o que é uma oração de consagração. É uma das formas de ataque contra as forças espirituais. Vamos lá. Conforme explicado no estudo anterior, para o cristão que está consciente da batalha que está sendo travada pela sua alma, a oração é, sem sombra de dúvidas, a sua arma principal. Principal tanto em termos de defesa como em contra-ataque. O cristão que não se beneficie deste poder que Deus deu a todos os seus filhos não demonstrará uma resistência adequada aos ataques de Satanás. Clame a mim no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ou seja, se o próprio Deus nos disse que a forma de obtermos livramento é clamando pela sua intervenção nos dias de angústia, e se o cristão não leva isso muito a sério, a sua oferta de auxílio, então ele estará enfrentando este poderoso inimigo com uma imensa e desnecessária desvantagem. Então, o objetivo deste estudo é explicar a função da oração de consagração e incentivar o homem e a mulher de Deus a se valer desta tremenda arma que o nosso amado Pai nos forneceu. Salmos 34, 3 e 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Nada de ficar de fora neste momento íntimo entre nós e o nosso Criador. Então nós vamos ver que a oração é uma arma poderosa que nós temos, que o próprio Deus nos deu, nos orientou. É um caminho que Deus nos deu para tomarmos dele as orientações, as devidas orientações, e também como nós vamos nos comportar diante das adversidades do dia a dia, enfim, como enfrentá-las. Então a oração é essa arma que temos à nossa disposição e temos que fazer valer isso aí por vezes. E por vezes, que eu digo, 24 horas dentro do nosso tempo cronológico. Enquanto você estiver acordado, ore. No estudo anterior, falamos da oração constante e da sua função em manter o guerreiro de Deus em um contato ininterrupto com a nossa central de comando, Pai, Filho e Espírito Santo, nos altos céus. A oração constante se trata, como o nome sugere, de um constante diálogo com Deus. Elas são orações curtas e frequentes, que devem iniciar assim que acordarmos e devem durar o dia todo, até a hora de voltarmos à cama. Bom, essa oração constante, ela já deveria ser uma naturalidade na vida do crente. Ok? Deveria, Quando nós acordarmos pela manhã, eu acredito que a primeira coisa é agradecer a Deus porque nós estamos de pé, estamos enxergando, estamos ouvindo, estamos falando, pelo menos atentar para os nossos sentidos, para os nossos 5 sentidos. Eu sempre procuro fazer isso. Opa, está tudo funcionando, graças a Deus, obrigado, Senhor. Não sofri nenhuma paralisia enquanto dormi, o Senhor cuidou de mim. Então, graças te dou. Quantas pessoas desfalecem, dormindo, ou dormem, não acordam, mas não levantam mais. Então, nós já temos motivo suficiente
para agradecer. Essa é uma oração constante, né? E você, desse inteirinho, você vai fazer suas necessidades fisiológicas, né? Você vai fazer a sua higiene, e, enfim, você vai se arrumar, se você vai trabalhar, se você vai sair para algum lugar, vai estudar, enfim, para o lugar que seja. Eu acredito que todo esse movimento ele é antecedido por orações. Senhor, vá à minha frente, eu vou para tal lugar, Senhor, eu vou estar em tal lugar hoje, seja comigo ali, uma palavra de conhecimento, enfim, a gente tem um dia inteiro para falar com Deus. Essa é a oração constante, ok? Vamos lá. Neste estudo, porém, falaremos sobre a oração de consagração. Além de ser uma oração mais longa, esta oração difere da oração constante, porque é nela que explicaremos ao Pai tudo aquilo que nos sucedeu durante o dia e do que pensamos fazer no dia seguinte. Então é o seguinte, essa oração de consagração é aquela que você disponibiliza de um tempo maior para estar com o Pai, para estar com o seu Deus, o Senhor, o nosso Deus. Então nós vamos ver aqui, é aquela oração detalhada, né? É uma oração detalhada. Você, pelo menos, você tem que passar numa oração dessa aí, uma hora em diante, mas sem precisar estar preocupado com o tempo, mas se lançar nos braços do Pai, sem se preocupar com a questão do tempo, só se lança lá. E o que eu falo? Talvez você não consiga falar nada, mas se sinta no braço do Pai. Tem oração que às vezes a gente não tem muita coisa a falar, a gente às vezes está com cheio de problema, mas não tem muita coisa, mas se sinta. Eu sei que Deus está aqui me ouvindo, eu sei que Deus está aqui perto de mim, me acolhendo. Ele conhece o meu coração, Ele sabe que eu tenho muita coisa para dizer, mas eu não consigo dizer nada. Isso também é uma forma de oração, tá? Até você dizer para Ele: Senhor, eu tenho tanta coisa para falar contigo, mas no momento não consigo falar nada. É uma oração que você envolve Deus dentro do seu momento. Olha só como é que essa oração é uma oração mais detalhista, ela é mais íntima, ela tem uma expressão diferenciada do que a oração constante, que é aquela oração de flash. Você vê uma situação, você é uma pessoa, é a oração do dia a dia, você está ali. É que essa guerra nossa não é guerra militar, gente. É guerra no sentido espiritual. Você cuida dali, cuida daqui. Talvez você não está nem muito preocupado contigo, mas está mais preocupado até com o outro, na oração constante. Mas a oração de consagração é você e Deus. É aquela oração que Jesus se retirava do momento com os seus discípulos, do momento com os seus talmidim, e ia à parte, ter um tempo com o Pai. É uma oração que você necessita que Deus venha, esteja contigo naquele momento. É um momento único, é um momento que você reservou, é um momento que você preparou. Essa é a oração de consagração, ok? Nesta oração devemos dar mais tempo a Deus para nos responder de volta, seja através de uma passagem das Escrituras, através de uma inspiração, uma solução para um problema que antes não havíamos cogitada, ou como normalmente ocorre, simplesmente através de uma paz de espírito sobrenatural que nos tranquiliza e nos anima, deixando bem claro que o Senhor está conosco e não temos nada a temer. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a retidão da minha mão direita. Isaías 41, 10. Então quer dizer aqui, o profeta Isaías está recebendo algo de Deus. Não temas,
eu te sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço. Então quando você recebe isso de Deus, naturalmente você é tomado de uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que não tem como você definir, só receber. E aí você entra num oásis de Deus, você entra num tempo de Deus, entra no kairós de Deus. Essa é a oração de consagração. Uma oração diferenciada, com certeza. E temos que fazer ela, se você puder fazer essa oração todos os dias, sei, marca um encontro com Deus, marca uma hora com Deus, marca um momento com Deus. Qual é o momento do seu dia que você acha que é mais tranquilo? Ah, meu dia é muito agitado, que tal acordar meia-noite? Todo mundo já está dormindo, você vai lá no seu quarto, sua cozinha, seu banheiro, não sei, não vai você ficar tranquilo lá. E é esse tempo, pode sussurrar. Lembra que nós falamos daquela oração sussurro? Está sussurrando assim, para não acordar ninguém, né? E fica aí no seu momento com Deus. Essa é uma oração de consagração. Então eu não sei qual a sua disponibilidade de horário, qual é o melhor horário para fazer isso. Eu acho que você tem que criar esse hábito, você tem que criar essa rotina. Oração é uma questão de disciplina. Ok? Esta paz de espírito seria como se o Senhor estivesse nos dizendo: você é um filho amado. Não faça nada por enquanto, apenas saiba que eu estou monitorando a situação e muito em breve você verá de uma forma mais clara como estou atuando nesta área da sua vida. Olha, você num momento particular, Deus trazer um momento desse de conforto para você, tu sai dali, mano. Você não quer nem dormir mais. Você não quer nem dormir mais. O sono já foi de ralo, meu irmão. Você quer ficar mais com Deus. Porque aqueles homens que se dispuseram em estar buscando a face de Deus na oração, de ouvir Deus falar, nós vimos aí esses dias numa mensagem, né? A multiplicação dos pães. Eles estavam 3 dias ouvindo Jesus falar, nem perceberam que não tinha alimento, nem perceberam que estavam com fome. É um tipo de tempo com Deus. É um tipo que você se dispõe de ouvir Deus. Você está preocupado com o físico. Você está numa instância espiritual muito grande. Alguns homens conseguiram fazer um jejum desse. O próprio Moisés, o Senhor Jesus. Ah, mas Jesus é Deus. Não, Jesus como homem, ser humano, que ele comia e bebia. Vamos lá. Assim como em uma guerra física, frequentemente o soldado tem que se encontrar com seus superiores e reportar sobre o desenvolvimento da batalha no local onde ele foi enviado, também nesta guerra espiritual entre as forças do mal e as forças do bem, cada guerreiro se encontra diariamente com o Senhor para lhe dar um apanhado de todos os eventos do dia, de tudo aquilo que sucedeu recentemente em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, você tem o seu dia, né? E nós somos marcados pelo nosso dia. Eu não sei o que aconteceu no seu dia, eu não sei como foi o seu dia, mas você sabe as grandes coisas que te marcaram naquele dia, as preocupações que chegaram até você naquele dia, as notícias que chegaram a você naquele dia. Então é nesse momento que você tem que levar todas essas coisas para a oração de consagração com Deus. É um tempo disponível quando você tem que estar bem sozinho, com o celular desligado, com o bip sem bateria, sem nada. É você e Deus, para não tirar esse momento de intimidade, para que esse momento não seja furtado por nenhuma forças tecnológicas, forças físicas, qualquer força que seja. É um momento que você está
se oferecendo, se entregando. Aí você, nos pormenores, relata tudo o ocorrido com Deus, embora Deus sabendo de tudo aquilo que aconteceu contigo, mas você está ali, ó, né? Resenhando com ele, né? Poxa, eu sou daquela situação, isso. Tu trouxe um peso no meu coração, trouxe uma situação desconfortável em mim e tal. Eu vou sem Deus naquele momento. Então a oração de consagração é isso ali, é esse momento que você tira para tratar aquilo que, de alguma forma, né, quem não recebe às vezes uma má notícia e recebe um baque, não é verdade? Tira a gente do centro, tira a gente do nosso norte. Então a oração de consagração é para, nesses momentos de intimidade com Deus, é o fechar a porta, né? Ah, pastor, pode ir para o monte? Você vai para onde você quiser, mas não quer dizer que seja no monte e no vale, tanto faz, embaixo d'água, na barriga do peixe, não tem nada a ver. Né? O nosso Deus não está limitado a tempo e espaço, já começa por aí. Nosso Deus está onde tem um coração que clama a Ele, um coração cheio de fé. Aí está o nosso Deus. Então é nesse saber, né? É nesse saber que eu me aproximo de Deus. É nesse saber, eu sei que Ele está aqui entre nós dois. Onde tiver dois ou três reunidos, estarei bem. Eu sei que Ele está aqui. E quando eu invocar o nome dEle, Ele vai estar lá, me ouvindo. Ok? Neste tipo de encontro, quanto mais detalhado for o cristão, mais se torna possível o auxílio de Deus. O uso de detalhes, ou ser bem específico na nossa explicação, serve três propósitos. O primeiro é que demonstra a Deus o quanto necessitamos da sua intervenção em tudo aquilo que fazemos. Se mencionamos ao Senhor as menores das nossas preocupações, é porque reconhecemos que não existe áreas da nossa vida que podemos administrar sem a participação de Deus, ou seja, dependência total. Né? Aqui a gente expressa a nossa dependência total de Deus. É quando, nas coisas pequenas, as coisas fáceis de resolver, mas chama Deus para esse momento. Né? É fácil, mas eu gostaria que o Senhor estivesse comigo. Eu sei, Senhor, que eu consigo, mas eu não queria deixar o Senhor de fora dessa. Eu sou dependente de Ti. Eu quero que o Senhor esteja ali. O segundo é que, ao abrirmos o coração ao Senhor, sobre tudo aquilo que passa na nossa mente, criamos um ambiente de confiança e uma expectativa de que não estaremos sós ao enfrentarmos cada problema que vem na nossa direção, seja qual for a origem e por mais importante ou insignificante que seja. Em outras palavras, seguiremos no nosso dia a dia confiantes de que o Senhor foi informado de tudo e que, portanto, esperamos a sua intervenção em qualquer coisa que aconteça relacionada ao que lhe foi dito. Mesmo que aquela situação que você não queria que acontecesse contigo tenha acontecido, você viu, Senhor? Falei com o Senhor sobre isso aí. É uma forma de você estar se relacionando. É como um casal se relaciona em casa, que eu acho que é a melhor forma de um casal se relacionar em casa, que não pode faltar nunca, é o diálogo. Um diálogo. Com certeza você vai saber sempre onde eu estou e eu também sei onde ela está, porque há um diálogo. Eu sei o que ela foi fazer, ela sabe o que eu fui fazer. Ah, porque fica, não, cara. Isso é intimidade, isso é relacionamento. É onde eu tenho a oportunidade de dizer, guarda a Rose lá, que a Rose foi naquele lugar. E ela também olha, guarda gelo lá, que gelo foi naquele lugar, Senhor. Como é importante o diálogo. Tá bom?
Quando algo desagradável ocorrer, seria como se disséssemos ao nosso Pai: o Senhor se lembra que eu falei sobre isso há uns 3 dias atrás? Este tipo de diálogo corajoso com Deus nos foi demonstrado pelo profeta Jonas, quando ele lembrou a Deus que já havia falado que ele era muito bom e que acabaria não destruindo a cidade de Nínive. Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse quando eu ainda estava na minha terra? Jonas 4:2, né? Então Jonas reconhecendo a bondade de Deus, porque o Jonas queria que Nínive fosse destruída, né? Ele não gostava do povo de Nínive, mas o amor de Deus é maior. Então houve também uma oração à parte que antecedeu a chegada, né, inusitada de Jonas a Nínive, enfim, e ele faz lembrar esse fato. O terceiro é possivelmente o mais importante, é que quando mantemos o hábito de abrir o coração sem restrição para Deus, passamos a ser íntimos, pois sabemos muito bem que apenas aqueles que são íntimos se abrem por completo um com o outro. Movido pela nossa atitude, o Senhor também se revelará mais para nós. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Então, é uma intimidade de você não deixar nada de fora, não ocultar, não omitir nada de Deus, mas falar para Deus tudo. É ter uma intimidade com Ele. Às vezes você chama um advogado para julgar uma causa sua, para interceder por uma causa sua, para advogar uma causa sua. Se você tem que ser o mais transparente possível com ele. Você não pode omitir informação a ele, ainda que você esteja errado. Você tem que contar tudo para ele, porque ele é seu defensor. É ele que vai te ajudar no processo. Assim somos nós com Deus. Temos que abrir o nosso coração, falar tudo e falar a verdade. Chamamos esse tipo de oração de consagração, porque é durante este período diário que afirmamos e confirmamos a nossa separação do mundo e nos disponibilizamos para o uso exclusivo de Deus. O termo em hebraico para consagrar é kodesh, que significa exatamente isso: o ato de separar, de colocar algo à parte para o uso exclusivo de Deus. A palavra usada nas Escrituras é a mesma, seja em casos de consagração de objetos, animais, dias, períodos no calendário ou pessoas. Tudo aquilo que for dedicado a Deus torna-se consagrado ao Senhor, Kodesh, Yahvé. E disse-lhes: vós sois consagrados ao Senhor. Esdras 28:8. É por isso que este tipo de oração deve ocorrer diariamente, porque diariamente, na vida do cristão típico, ele entra em contato, ainda que não intencionalmente, com tudo aquilo que não vem de Deus, e por conseguinte necessita ser frequentemente purificado para se manter usável por Deus, pois o Senhor não usa o imundo e nem mantém nele o seu espírito, o espírito de Deus, o fôlego de Deus, ok? O salmista, no Salmo 51, verso 10 e 12, ele disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim o espírito estável, reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e mantém em mim o espírito desejoso de ser obediente. Olha só. Isso é um tipo de oração de consagração. Ele está falando com Deus ao seu respeito
né? Falando com Deus ao seu respeito, pedindo uma força a Ele, Senhor, por vezes eu sou desobediente, mas cria em mim um espírito obediente, que nós, por vezes, nós temos dificuldade. Perdoa, Senhor, a minha incredulidade. Temos de ter essa intimidade com Deus, Senhor. Por vezes eu vacilo, porque eu sou incrédulo. Perdoa a minha incredulidade. Agrega fé no meu coração. O meu coração é teu. Eu quero ter uma vida de crença contigo. Me ajuda, Senhor, com o teu Santo Espírito, com o teu ruach, que a fé possa ser gerada no meu coração e eu possa exercitá-la ao ponto de fortalecê-la, ao ponto de crescer ainda mais. Então cada um sabe de si. E cada um busca em Deus as suas faltas, as suas dificuldades, mostra as suas fraquezas. É na oração de consagração que nós temos a oportunidade de estar tratando do nosso íntimo com Deus. Obviamente não existe na Bíblia instruções específicas quanto ao dia, hora, frequência ou duração das orações dos seguidores de Jesus, mas sabemos que o nosso mestre orava com bastante frequência. Mas ele se retirava para lugares solitários e ali orava, Lucas 5,16, né? E sabemos também que às vezes as suas orações eram longas. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. É Lucas 6,12. Então Jesus tinha uns momentos dele que ele se retirava, deixava os discípulos e saía para ficar um tempo com Deus. Aí as pessoas, pô, Jesus orava no monte. Gente, não é questão geográfica. Isso é importante. Não é questão geográfica. É porque talvez ali no monte ele tivesse mais tranquilidade, né? Ele tivesse mais segurança. Pois, por exemplo, se a gente for para o monte, a gente vai ficar meio preocupado, não vai não? Quem vai subir aqui o papagaio aqui para poder orar e ficar tranquilão? Ali no marítimo, tranquilão, orando, Senhor. E o tiro comendo o sol. Como é que você vai ficar concentrado num lugar desse? Não dá. Então, você tem que procurar um lugar que te ofereça uma certa tranquilidade, uma certa segurança, para que você possa entrar numa intimidade com o seu Deus, com o nosso Deus, com um Iavé. Amém? Particularmente, a minha oração de consagração ocorre nos 7 dias da semana, à meia-noite, e dura 1 hora ou um pouco mais. Este período de 1 hora foi em parte inspirado pelo fato de que Jesus, no jardim de Getsemane, por 3 vezes ficou triste com os seus amigos mais chegados, Pedro, João e Tiago, pois não conseguiram se manter acordados por 1 hora. Enquanto ele orava, voltando para os discípulos, achou dormindo. E disse a Pedro: nem por 1 hora pudeste vigiar comigo? Mateus 26:40. Entendo que cada pessoa possui o seu próprio hábito de dormir e que levantar no meio da noite e depois voltar para a cama pode ser difícil para alguns. Comecei esse hábito já há algum tempo e tem funcionado muito bem. No meu caso, algumas noites são mais difíceis que outras, mas no todo a experiência é muito boa e não tenho intenção de mudar. Independente da hora que é feita ou da sua duração, aconselho aos nossos leitores que de forma alguma deixe de lado a oração de consagração. Também aconselho que esta seja uma oração sem pressa. Alguns comentam que não possui assunto para orações longas. Eu entendo. E para isso temos a oração modelo que Jesus nos deu, também conhecida como a oração do Pai Nosso. Se o Senhor permitir, em breve devo escrever uma série sobre a oração modelo que recebeu diretamente da boca do nosso mestre.
Por agora, deixe-me dizer que utilizo a oração do Pai Nosso como um esboço para a minha oração da meia-noite. Simplesmente me recorro a cada parte do Pai Nosso, como base para tudo aquilo que passa no meu coração. E reservo o final da minha oração para qualquer assunto que não se encaixe diretamente na oração do Pai Nosso. Por exemplo, é no final da minha oração que menciono ao Senhor os pedidos de oração que diariamente chegam dos nossos leitores. A oração de consagração não tem que ser à noite, mas é definitivamente preferível que ocorra quando e onde existe a maior serenidade possível. Esta preferência não vem de mim, mas do próprio Jesus. Mas ele se retirava para lugares solitários e ali orava. Lucas 5,16. Vemos claramente que o maior dos exemplos a ser seguido, Jesus, procurava lugares e horas para orar, em que toda a distração fosse reduzida ao mínimo possível. Para a maioria das pessoas, de noite ou de madrugada são os únicos momentos em que se consegue esse tipo de ambiente. Bom, aquilo que eu falei anteriormente, poxa, que seja um local que você esteja bem tranquilo para estabelecer uma relação com Deus. E que nós estejamos, que nenhuma coisa externa possa interferir nessa relação, nessa oração. É como eu falei antes, um celular vai desprovido desses meios eletrônicos, enfim, é quando você tira sua veste para Deus, não no sentido literal, mas as vestes que atrapalham o relacionamento com Deus, né? Você poder se desvencilhar de tudo aquilo que porventura possa interferir nessa relação de intimidade com o Senhor. Então, o tempo que você rasga o seu coração, é uma oração visceral, ela sai de dentro para fora, né? É algo que você precisa estar ali na entrega da sua totalidade, da sua existência, né? O seu espírito, a sua alma, ela possa ser lançada no colo. Em alguns países, eu sei que recentemente alguns cristãos procuram orar em montes, embora não exista nada especial nas orações feitas em locais geograficamente altos. A ideia de orar em lugares abertos e de bela natureza não é má, desde que seja um local calmo e seguro, pois invalidaria o propósito de tranquilidade, se o cristão tem que se preocupar com a sua segurança enquanto ora, né? Não é aquela oração daquele homem que foi, né, levantar as muralhas. Quem foi? Josué. Neemias. Neemias, ele foi restaurar os muros, não foi isso? Então ele estava o quê? Com uma arma. Estava difícil ali a oração de Neemias, né? Com uma arma e com a colher de pedreiro da outra. Então não. Ali é a oração. Que oração ele está fazendo ali? Constante. Constante. Não é oração de consagração. Ok? No meu caso, eu oro em casa mesmo. Simplesmente utilizo da cozinha e da sala, às vezes parado e às vezes andando, enquanto falo com o Senhor. Tudo bem, em silêncio, para não acordar ninguém da família. Você não tem que estar orando por ninguém, né? Isso é uma oração sua, pessoal. É você que tem que buscar esse tipo de oração. E eu chegar lá e falar, Rosa, vou levantar e para orar. Não, ela faz a oração de consagração dela, eu faço minha. Porque senão é por força de violência, não é isso? Eu, quando
dormi algumas vezes na casa do meu sogro, eu via que por volta das 2 horas da manhã ele levantava, se ajoelhava na cama, eu ia no banheiro, alguma coisa, via às vezes ele orando de joelho, de madrugada. E não foi uma nem 2 vezes não. Os dois, né? Os dois. O sogro e a sogra. Né? E deixou um grande ensinamento para mim. Queridos, acho que fui bem claro quanto à oração de consagração. E não deixei nenhum detalhe importante de fora. Esta é uma arma que o cristão de forma alguma deverá deixar de usar nessa batalha espiritual que todos nós enfrentamos. É nesta hora de quietude que passamos com Deus, que diariamente abrimos o nosso coração ao querido Pai e expressamos a Ele, às vezes tranquilos, às vezes ansiosos, tudo aquilo que nos causa preocupação, tudo aquilo que tem roubado a nossa paz. Nada deve ficar de fora deste momento íntimo entre nós e o nosso Criador. Aliás, é do nosso interesse levar todas as pequenas coisas ao Senhor, para que assim Ele intervenha e nos dê as necessárias instruções, antes mesmo que algumas destas pequenas preocupações se transformem em grandes problemas, lançados sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro 5:7. Espero te ver no céu, nosso irmão e apoiador Marcos da Silva. Que Deus te abençoe, que você nunca se esqueça da oração de consagração, que é uma arma tão importante que Deus nos deu para ganhar uma intimidade com o Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.